Olá, bom dia. Mais um Café com o Presidente no ar. A gente lembra que nós estamos no recesso legislativo do mês de julho, como acontece todos os anos, mas aqui na Câmara Municipal de Campinas tem muito trabalho. Bom dia, Bom presidente. dia, Mirna. Presidente, falando um pouquinho desse trabalho de julho, mas antes a gente falar precisamente sobre o funcionamento da Câmara e tudo mais, vamos lembrar como foi esse primeiro semestre aqui do Legislativo Campineiro. Que balanço o senhor faz? Olha, foi um semestre de muito trabalho, né? Se você pegar, por exemplo, a utilização do plenário, onde os vereadores participam de reuniões das comissões temáticas, onde a gente realiza as audiências públicas, onde as frentes parlamentares fazem as suas reuniões, onde os vereadores do mandato também desenvolvem atividades, nós não tivemos um horário disponível nesse primeiro semestre, o que demonstra a produção legislativa praticada pelos vereadores. Então isso, por esse ponto de vista, mostra que a Câmara tem procurado debater, discutir, acompanhar todos os fatos de interesse da cidade de acordo com a realidade do momento. E os projetos de lei que a Câmara discutiu, debateu, aprovou, que ajudaram, né, o governo a desenvolver, por exemplo, as obras que estão sendo entregues, como as 16 creches, né, os piscinões que vão ser executados, que a Câmara teve que autorizar o financiamento, além daqueles projetos de reestruturação e reorganização da administração pública, entre outros. Então foi um semestre de grande produtividade, graças ao esforço coletivo de todos os vereadores. Sim, e quando a gente fala ainda desse semestre, nós temos mensalmente o Câmara Integrada. E que neste mês de junho teve aí uma novidade, os novos servidores que assumiram seus cargos após o concurso público realizado pelo Legislativo. Fala de toda essa integração, essa recepção a esses novos servidores. O último concurso público da Câmara foi em 2014 e havia necessidade de recompor o quadro por servidores que saíram, que se aposentaram e também readequação, né, de alguns setores que, pelo crescimento das atribuições, das funções, das atividades da Câmara, eles precisavam ser melhor equipados, como a Elecamp, por exemplo, que tem prestado um serviço fantástico para a sociedade campineira, além de outras áreas. Então nós realizamos o concurso e tivemos o ingresso aí de 20 novos servidores por concurso, né, que foram aprovados num total de quase 10 mil candidatos. Então são servidores que já vêm com uma demonstração de competência, qualidade profissional que vai ajudar a fortalecer ainda mais o quadro da Câmara de Campinas. Falando um pouquinho sobre essa questão da relação da Câmara com o Executivo, tivemos também aí a apresentação do Plano de Ação Climática. A gente lembra que a Câmara já tinha aprovado anteriormente, inclusive, a mudança do nome da secretaria em função dessa nova necessidade, dessa nova preocupação em relação ao clima. Eu queria que o senhor falasse, o senhor que participou desse anúncio, também do papel da Câmara nesse contexto. Sim, eu tenho acompanhado e tenho muito interesse por todas as ações da área ambiental, né? Ou das iniciativas para fazer de Campinas uma cidade cada vez mais sustentável. O senhor que foi presidente da Comissão de Meio Ambiente por muitos anos aqui, né? Foram basicamente 10 anos, né? E a gente acompanhou assim, a evolução e a implementação de um conjunto de legislação, né, que dá a base legal para Campinas desenvolver as ações na área ambiental. Nós aprovamos, como você disse, a readequação da estrutura da Secretaria Antiga Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que mudou o nome, mas não é só uma mudança semântica, né? Chama hoje Secretaria do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Mas essa denominação acompanha a preocupação da Prefeitura em desenvolver ações para enfrentar as mudanças do clima, né? E o lançamento desse Plano Local de Ações Climáticas é uma demonstração concreta, né, do esforço, do desejo político, inclusive da vontade política do governo Dário, de adequar Campinas para, primeiro, enfrentar as consequências das mudanças climáticas, os eventos extremos que estão aí. Nós precisamos preparar a cidade para esses eventos. Mas mais do que isso, é pensar como a Campinas pode contribuir, por exemplo,
com a diminuição da emissão dos gases do efeito estufa, readequando o modelo de transporte, que é o principal contribuinte, né, como segmento de emissão de gases, ampliando a frota de ônibus elétricos, ampliando o planejamento das ciclovias, entre outras ações. Então o município, ele como indutor, a prefeitura vai adotar uma série de ações visando diminuir a emissão dos gases do efeito estufa. Também é uma forma de evitar que esse problema continue crescendo. Ainda falando sobre a nossa cidade no que diz respeito aí às várias ações, tivemos aí a entrega da reforma do Hospital Mário Gatti. Também me fala sobre, é um importante instrumento de saúde aqui para a nossa cidade. Aliás, o Memorial da Câmara é importante porque traz muitas informações, né? O Mário Gatti, ele foi inaugurado no dia 14 de julho de 1974, quando Campinas comemorava o seu bicentenário. Sim. E a importância de criar um hospital público municipal naquela ocasião era tamanha que esteve presente na inauguração do Hospital Mário Gatti o presidente Ernesto Geisel, né, que era o presidente da época, e uma missa celebrada pelo Dom Agnello Rossi. E nesses 50 anos o Hospital Mário Gatti se tornou a principal referência hospitalar aqui na nossa região, e ele precisa passar por adequações. Ele no início não foi concebido para ser um hospital, né, como é hoje, e as exigências das normas, inclusive que hoje todo atendimento de saúde seja climatizado, você tem que fazer uma série de adequações. Então nós fomos, enquanto Câmara, acompanhar a entrega dessa parcial do Mário Gatti, dessa reforma, que requalificou todo o ambiente de atendimento, acolhimento, área de medicação dos pacientes, e agora segue uma segunda etapa para ampliar, inclusive, o número de consultórios, para dobrar a capacidade de atendimento do pronto-socorro. Então, uma ação importante do governo, mostrando a sua preocupação e a Câmara acompanhando com cuidado da saúde da população. Outra questão que a Câmara acompanha bem de perto é a revitalização do centro. E nós tivemos também na última semana, inclusive, passou a funcionar no último sábado o novo terminal mercado e também foi entregue a nova Campos Sales. Me fala como foi. Foi fantástico. E aí foi uma feliz coincidência, no dia 28 de junho, que foi entregue a Campos Sales, marca o dia da morte de Campos Sales. E Campos Sales é um campineiro que foi vereador, foi governador, presidente da República, e aquela avenida teve a sua denominação, que consta numa ata de sessão da Câmara do dia 25 de agosto de 1895. Aquela rua chamava antes Rua do Bom Jesus. Sim. E aí, para homenagear esse campineiro, a Câmara, na ocasião, deu o nome de Campos Sales. Então a Câmara, presente também nesse ato de revitalização da Avenida Campos Sales, demonstra que a Câmara tem participado da história de Campinas e tem dado a sua contribuição, porque aquela obra é mais uma ação importante para a requalificação da área central de Campinas, devolver a vitalidade, o dinamismo, inclusive estimular o desenvolvimento, a retomada do desenvolvimento econômico do centro. Foi uma iniciativa importante do governo, uma ação ousada, porque envolve muito investimento, várias parcerias, e a Câmara tem contribuído também para que isso aconteça. E o Terminal Mercado também agora novo. Terminal Mercado, que acompanha também a obra de reforma do Mercadão, que é um prédio histórico, uma das 7 maravilhas de Campinas, mas vai adequar, melhorar a segurança, o conforto, assim, dos usuários do transporte coletivo que se utilizam daquele terminal também, do ponto de vista estético, né, tornando o ambiente mais agradável, iluminado, com mais conforto. É muito importante a gente ver essas ações acontecendo no centro de Campinas. Presidente, no último dia 26 de junho foi o Dia Internacional de Combate às Drogas e a gente sabe que esse é um tema muito caro ao senhor, que traz aí sempre um trabalho relacionado à prevenção. Queria que o senhor falasse dessas ações e dessa reflexão. Então, no dia 26, né, numa ação promovida pelo Conselho Municipal de Política sobre Drogas,
que aliás fui eu quem criou, na época, o Conselho Municipal de Entorpecentes, para discutir no âmbito dos municípios as políticas de enfrentamento à realidade das drogas, né? E a prevenção sempre é a melhor orientação para a gente discutir esse tema. E o dia 26 de junho foi instituído pela ONU, lá em 1987, como um dia para reflexão e prevenção às drogas, porque há, infelizmente, um crescimento do uso, abuso de drogas no mundo inteiro e as consequências sociais têm aumentado. Então, na prefeitura foi instalado um local com todas as entidades que participam do Conselho Municipal de Política sobre Drogas, mostrando os seus serviços, né, a prefeitura com a área da saúde, o Centro POP, o Instituto Padre Haroldo, a FEBRACT, Pastoral da Sobriedade, a REDUC, né, várias entidades que compõem o Conselho que foram mostrar para a sociedade os serviços que desenvolvem. É uma data que serve para isso. Primeiro, dar visibilidade às ações existentes de prevenção e cuidado daqueles que... Prevenção ao uso e cuidado daqueles que fazem uso abusivo. Mas mais do que isso, de orientação, de conscientização sobre os riscos que existem no uso de drogas. Naquele dia, inclusive, eu estava ouvindo uma matéria, assistindo uma matéria, na verdade, na IPTV, onde uma criança de 5 anos em Socorro morreu num acidente de trânsito provocado por um indivíduo alcoolizado. E as estatísticas mostram que o trânsito mata cerca de 30 mil pessoas por ano. E mais de 80% dos acidentes são provocados por motoristas sob efeito do álcool, principalmente. Então, alertar a sociedade de que também a bebida alcoólica oferece riscos à saúde e riscos dessa natureza. E eu estive lá presente, o vereador Marcelo Silva também, o prefeito Dário esteve, vários secretários, chamando a atenção da necessidade da gente proteger a nossa população do uso e abuso das drogas, de todas as lícitas e ilícitas, alertando também para os riscos do tabagismo, né, o uso do cigarro e também da bebida alcoólica. Sim. E você que está em casa, já reparou que no cantinho direito do seu vídeo tem uma marca d'água com 250 e um símbolo, que é o símbolo aqui da Câmara Municipal? Pois é, nós estamos no aniversário da cidade, ano em que Campinas comemora 250 anos, e esse mês em especial é um mês de festa, né, presidente? Sem dúvida. E para marcar as comemorações dos 250 anos, né, a Câmara desenvolveu uma série de ações. Nós estamos com uma exposição da Pandora, Escola de Desenhos e Artes, onde professores e alunos apresentaram desenhos, pinturas, gravuras de fatos ou locais simbólicos de Campinas, né? Demonstrando um pouco esse olhar artístico sobre a cidade, também numa homenagem à cidade nesses 250 anos. Plantamos o Meca Digital, que é para facilitar o acesso e as pessoas poderem acompanhar o desenvolvimento da cidade ao longo desse período com a participação da Câmara. A Câmara foi fundada no dia 15 de dezembro de 1797. Então, nesses 250 anos de história da cidade, 227 tem a participação efetiva da Câmara. Aqui no início, ainda no tempo colonial, a Câmara exercia as funções de prefeitura, era executivo, legislativo e judiciário. Era a justiça, né? Era a justiça também. Tudo. Então nós temos muito, na nossa biblioteca, muitos documentos que mostram, né, a história de Campinas, e no Meca Digital a gente vai mostrar para que as pessoas conheçam melhor um pouco a nossa história. Todos os vereadores fizeram seu depoimento na TV Câmara, fizemos também programa para ouvir a população, e na última quarta-feira nós tivemos a presença do prefeito, fizemos uma reunião, dedicamos a primeira parte da sessão da reunião ordinária dessa semana para comemorar os 250 anos. E o prefeito veio à Câmara, ele que já foi vereador, foi presidente da Câmara, mostrando respeito ao legislativo, também falando tudo o que a prefeitura tem feito nesse ano em comemoração aos 250 anos da cidade de Campinas, que eu falo que é a melhor cidade desse país. Então,
a Câmara, que faz parte da história, continua acompanhando e fazendo a história de Campinas. Presidente, infelizmente o nosso tempo acabou, mas olha, gente, semana que vem a gente vai falar mais dessas atividades em comemoração aos 250 anos de Campinas e tem uma novidade. Parlamento Jovem, olha, os estudantes tomaram posse na última sexta-feira, mas a gente te conta na próxima semana, hein? Vamos marcar, né, presidente? Esperamos você. Tá certo, continue na nossa programação.